Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, diretamente do nosso setor de análise, eu vou trazer uma small cap para vocês que tem potencial aí de pagar gordos dividendos. Como sempre, eu lembro, esse conteúdo é veiculado pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso podcast. Para quem não é inscrito no nosso canal, já faço convite. E também já deixo convite para todo mundo nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Vou deixar para vocês também, pessoal, aqui na descrição e nos comentários os nossos relatórios grátis, inclusive aqui o relatório da melhor empresa da Bolsa de Valores. Quem quiser conhecer, baixe o nosso relatório até para ter uma ideia de como funcionam as nossas recomendações fundamentalistas. Então hoje, pessoal, a empresa que nós vamos conversar é a Metal Leve, a Mali Metal Leve, né? E como eu costumo falar aqui na Capitalismo, o pessoal separa as recomendações em algumas categorias, né? Por exemplo, a categoria dividendos, existem ativos que são bons pagadores e empresas que têm potencial em pagar bons dividendos. A Mali, por exemplo, Metal Leve é uma empresa que tem um histórico bom de pagamento de dividendos. Existem as empresas de qualidade, né, que são empresas que tem uma governança diferenciada, investe muito em tecnologia, são líderes nos seus segmentos de atuação e que são empresas bem consolidadas, né? Também como é o caso da Metal Leve. Existem aquelas empresas de crescimento, né, onde o foco principal não é a questão talvez da lucratividade, mas sim de aumentar o faturamento. A gente pega, por exemplo, a Klabin, que é uma empresa aí de claro crescimento nos últimos anos e quer crescer bastante nos próximos. E também os ativos que a gente chama de recuperação, né? Que são aquelas empresas que têm problemas, seja por problemas internos mesmo, né, de gestão, ou então em função do mercado, né? Eu dou um exemplo aí que eu acompanhei bem de perto, que foi a América Latina Logística, uma empresa que quase foi para o buraco, né, depois que o grupo Cosan assumiu, né, e virou a Rumo Logística, né? Foi uma empresa que conseguiu se recuperar. Isso acaba também refletindo no preço das ações, né? Tanto que de 2016 para cá, quando a gente começou a acompanhar as ações da Rumo, valorizaram mais de 1000%. Tá? E hoje a gente vai falar de uma empresa que é um ativo de qualidade, é uma empresa que momentaneamente não está pagando bons dividendos e não vai pagar dividendos apesar do seu histórico, né? E que é uma empresa então que tem esse potencial de recuperação justamente pelo setor que ela atua, que é a Metal Leve, né? A Metal Leve é uma das principais fabricantes de autopeças no Brasil, um setor que sofreu muito com a crise, talvez um dos setores que mais tenha sofrido, inclusive a produção praticamente parou. No mês de abril, por exemplo, caiu 99% a produção de automóveis no Brasil, né? Mesmo e pior no ano que tinha perspectivas positivas, tá? Dessa forma, a Metal Leve sofreu tanto no segmento OEM, né, que são os equipamentos originais, onde ela fornece para as grandes montadoras, e também no aftermarket, que é o segmento de peças de reposição. Tá? Então aqui nós temos uma empresa que vai sofrer muito com a crise, porém que tem um bom potencial, um ótimo potencial de recuperação no longo prazo e de voltar a fazer os gordos pagamentos de dividendos que ela fazia. Tá? Então a Mali, que é a controladora da Metal Leve, foi fundada em 1920 em Stuttgart, na Alemanha. Em 1951, um dos fundadores virou sócio da Metal Leve, atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Os principais clientes são as grandes montadoras, General Motors, Volkswagen, Fiat, Ford e assim por diante, e exporta para países como Estados Unidos, Alemanha, México, Portugal e Espanha. Então, alguns números, tá, pessoal? A Mali detém 70% do capital social da Metal Leve, são 4 fábricas no Brasil e uma na Argentina, 53% da receita oferida no mercado doméstico, lembrando, né, que eles consideram Brasil e Argentina como mercado doméstico. 46% das exportações foram para a Europa no primeiro semestre, quase 40% das exportações para a América do Norte. Hoje o dividend yield está mais baixo, aí na casa de 3,7%, mas o pessoal da análise aqui estima que para 2021, para 2022, considerando o preço atual da ação, pode pagar entre 7% e 8% de dividendos. Hoje um PL aí na casa de 19 vezes e um PVP na casa de 1,7 vezes, com valor de mercado de 2,2 bilhões, ou seja, é uma small cap, né? Lembrando que o grupo controlador Mali atua com mais de 170 plantas industriais em 35 países e 5 continentes, ou seja, é uma gigante do mercado, que é importante também, né? Então, alguns pontos positivos.
desenvolvimento tecnológico, a diversificação internacional, essa questão de ser uma boa pagadora de dividendos, né? Ela tem um histórico de payout elevado, lembrando que o payout é a relação do quanto a empresa paga de dividendos em relação ao lucro que ela tem, então se ela lucra 100 milhões e paga 20, o payout é 20%, e alguns pontos negativos, né? A crise no setor automotivo e também o quadro econômico na Argentina que impacta diretamente a companhia. Em relação a essa questão, pessoal, de desenvolvimento tecnológico, né, a MAHLE é uma empresa de ponta, ela tem mais de 16 centros de pesquisa e desenvolvimento pelo mundo, inclusive no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aqui de Jundiaí, eles vêm desenvolvendo e aprimorando há alguns anos a tecnologia MB2, né, que é uma tecnologia que visa incrementar o processo de produção de etanol de primeira geração. Ou seja, ele faz com que as usinas, esse processo faz com que as usinas consigam produzir mais etanol com um custo menor, lembrando que é uma tendência mundial, né, aumentar a mistura de etanol na gasolina, né. A companhia também conta com essa diversificação de mercados de atuação, né, isso acaba mitigando um pouco o risco, principalmente quando a gente considera a situação hoje na Argentina. Eles têm a possibilidade de também atuar em outros mercados aí que tem um bom potencial de crescimento, principalmente o mercado asiático, né? E como eu comentei aqui, essa questão na Argentina é bem complicada, né? A empresa vem sofrendo bastante lá, e a crise do setor automotivo. Aqui nós temos números gerais da indústria, né, pessoal? A situação da indústria automotiva nacional é de uma crise maior do que as enfrentadas lá nos anos 80, 90, e a mais recente, ali 2014 até 2016, e justamente no ano que as empresas estimavam um crescimento aí de 10%. Tá? Para vocês terem uma ideia, a estimativa hoje de produção aqui, considerando automóveis comerciais, leves, caminhões e ônibus para 2020, esses números da Anfávia, né, é de um volume 45% inferior esse ano em relação a 2019. E a tendência é que os números de 2019, que são números historicamente baixos comparando 10 anos atrás, 15 anos atrás, sejam atingidos somente em 2025. Então é uma empresa que notadamente, né, vai sofrer principalmente aí pelo segmento de atuação dela. Tá? Então nós temos aqui as vendas, né, na Argentina, isso aqui no primeiro semestre em relação ao primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Aqui considerando Brasil e Argentina, né, vendas 38% menores e a produção 50% menores em veículos leves. Em veículos pesados, 18,5%, sofreu menos em venda e na produção também. Né? Tanto que a gente vê empresas como a Randon, que atua mais no segmento de veículos pesados, sofreu menos do que as empresas que têm uma atuação maior em segmentos de veículos leves. Aqui nós temos os principais mercados de exportação, né? As exportações acabaram sendo impactadas em todas as regiões. Nós tivemos a suspensão total de atividades em março e abril na Europa e nos Estados Unidos, e a partir daí nós tivemos uma reabertura gradual a partir ali da metade do mês de maio. Tá? A maior parte das operações estão ainda operando em 1 ou 2 turnos, ainda sem turno integral. Tá? Então, 46% das exportações do primeiro semestre para a Europa, né, como a gente tinha comentado, América do Norte 39%, América do Sul 11,2%, lembrando que a Argentina é considerado mercado interno, e outros mercados 3,7%. Aqui em relação à questão do pagamento de dividendos, né, a gente percebe que elas têm um histórico forte, lembrando que em função da questão da crise agora, eles fizeram uma redução na distribuição de dividendos por tempo indeterminado, isso aconteceu em outras empresas também, e isso eles fizeram justamente para preservar o caixa. Né? Então eles fizeram essa retenção, que possivelmente em algum momento vai ser pago, né? Mas justamente para preservar o caixa. Então aqui a gente tem um histórico, né, do pagamento feito, do dividendo por ação, e aqui o yield anual. Né? Então o ano passado foi 7,49%, 2018 7,4%, 2014 9,6%. Então tem um histórico bacana aí de pagamento de dividendos. Lembrando que o que é bacana também é a gente considerar em relação ao preço atual, né, o yield on cost, quanto que a gente vai receber daqui a 1, 2, 3, 4 anos, e justamente esse tipo de pagamento de dividendo que a Leve 3 aqui tem um potencial interessante de ir recuperando à medida que a empresa vai recuperando seus resultados. Aqui nós temos em relação à questão do endividamento da empresa, né, pessoal? Eles aumentaram o endividamento de curto prazo
para combater os efeitos da pandemia. Isso outras empresas também fizeram, né? Algumas emitiram debêntures, outras se endividaram um pouquinho, pegaram empréstimo, né? Ainda assim, a empresa tem uma situação confortável, tá? Ela fechou o primeiro trimestre com 469 milhões de reais em caixa, né, com aplicações financeiras, justamente até em função dessa questão dos empréstimos, né? E ela tem um endividamento aqui de 612 milhões, curto prazo 446 e longo prazo 165 milhões. Então, ela tem uma posição líquida negativa de 143 milhões de reais, mas uma situação tranquila, tá? A Metal Leve não deve ter problema aí. E se ela precisar, ela pode se financiar de outras formas também, tá? Claro que os resultados do trimestre foram bastante impactados, assim como nós tivemos no primeiro trimestre. Nós tivemos a paralisação total de fábricas, como eu comentei, entre abril e maio, suspensão de importações e exportações na Argentina, perda do valor recuperável de ativos na Argentina. Aqui acabou gerando um impacto negativo em torno de 30 milhões de reais, e também a variação cambial sobre os financiamentos de exportação que acabaram impactando os resultados, né? A receita caiu 37,6% em relação ao primeiro trimestre, e quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, caiu 45%, o EBITDA ajustado também uma forte queda, né? Caiu 87% de 114 milhões para 14 milhões, e com isso a empresa, que teve lucro de quase 60 milhões no ano passado, teve um prejuízo aí de 17,5 milhões, né? A empresa sofreu bem, mas sofreu até menos do que outras empresas do setor automotivo, tá certo, pessoal? Então, aqui para finalizar, só para vocês terem uma ideia como foi a valorização no longo prazo das ações da Leve 3, né? Esse ano aí está com uma baixa de 37%, né? Tá caindo bem, né? Bem mais do que o Ibovespa. Se a gente pegar aqui do início dos anos 2000 para cá, as ações ainda assim acumulam uma forte alta de 2.400%, chegaram a estar subindo quase 4.000%, né? E a gente percebe justamente aqui os últimos anos, onde principalmente no mercado interno, a MAHLE sofreu bastante, né? As ações aí estão há algum tempo andando de lado, né? Mas o pessoal da análise aqui acredita que agora é um bom momento, né? Pode ser uma oportunidade para quem acredita no pagamento de dividendos e na recuperação da empresa, fazer aquisições aí das ações Leve 3, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, como sempre eu lembro, né? Não esqueçam ali de baixar o relatório que eu vou colocar para vocês. Para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, nós temos o Top Fundo, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são carteiras recomendadas de ações para o longo prazo, tá, pessoal? Tem carteira dividendos, small caps, carteira internacional e assim por diante. O Carteiras Capitalizo, que são recomendações de renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários e a parte do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade e assim por diante. E também tem as recomendações do Invista em Ações e o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. E além disso, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui os nossos contatos. Quem quiser mandar um e-mail para a gente, dar uma ligada para bater um papo ou nos chamar no WhatsApp, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.